Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje para a continuação do nosso quarto congresso TELGeek, trabalhando nessa oportunidade temas relacionados a Star Trek, né, essa série, essa franquia que tanto tem animado a gente não somente a se divertir assistindo, mas a refletir sobre os temas tão importantes e significativos que aparecem ali. E hoje, mais especificamente, nós trabalharemos o tema do pós-humanismo com a professora Luana e com o professor Hermiton. A professora Luana e o professor Hermiton prepararam, então, uma discussão, né, para trazer nesta tarde. E a ideia da gente chamar esse momento de uma oficina é justamente para quebrar a ideia de palestra, ou de conferência, ou de uma exposição, né? Como, por exemplo, aconteceu ontem à noite, como, de certa forma, vai acontecer hoje à noite também. Então, nesse momento, hoje à tarde, nós convidamos vocês para um debate, para um diálogo em torno daquilo que for discutido aqui. Então, diferente do que fizemos ontem à noite e do que comumente a gente faz numa apresentação como essa, as perguntas não ficarão para o final. Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, as questões, os comentários, as dúvidas, as discordâncias, e os professores que irão expor hoje à tarde podem ir dialogando com vocês durante a fala deles. Eu quero chamar aqui a professora Luana e também o professor Hermiton, né, que são professores conhecidos de vocês que participam, especialmente daqueles que participam do nosso grupo de estudos TELGeek, né? Ambos participam da coordenação desse grupo. A professora Luana e o professor Hermiton também são professores da Universidade Metodista, né, de São Paulo. A professora Luana já vem aí de uma experiência relativamente longa. Eu digo relativamente para vocês não acharem que ela é velha, tá? Mas a professora Luana já vem de uma boa experiência, especialmente com as discussões entre religião e literatura, entre teologia e literatura também, e agora ela vem trazer essa contribuição, né, aos estudos de religião e cultura pop, teologia e cultura pop. E o professor Hermiton, como foi apresentado ontem à noite, né, ele já tem uma experiência um pouco por outro caminho, né, ele pesquisa mais temas relacionados à filosofia, né, e contribui, então, dessa outra maneira. Para a gente não perder muito tempo, porque a tarde passa bastante rápida e nós queremos muito ouvir a professora Luana e ouvir o professor Hermiton, eu quero, então, passar a palavra para eles e nós vamos ouvi-los, então, nessa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Feliz aqui estar com vocês. Já vi que muitas pessoas aqui já comentaram, deram boa tarde. Obrigada aí pela presença. O professor Hermiton, que está aqui comigo também nessa mesa. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e, de alguma forma, poder discutir com vocês um tema tão pertinente, tão importante, que é o tema da religião e do pós-humanismo. Então, como o professor Kleber já falou, a gente vai aqui fazer um painel, né, uma discussão aqui, e vocês fiquem à vontade para perguntar, caso surjam a dúvida no momento, né, em que eu ou o professor Hermiton estiver falando. O professor Hermiton, então, eu vou iniciar essa fala, mas o professor Hermiton também tem toda a liberdade, se em algum momento quiser intervir
ou complementar algo que eu esteja comentando aqui, porque a gente está num tom dialogal mesmo. Essa é a proposta. E assim, eu não vou entrar necessariamente, né? Vou, digamos assim, provocar a questão do pós-humanismo, porque certamente o professor Hermington é uma grande referência e ele tem total condições de explorar isso com a gente. Eu vou partir de um texto do C.S. Lewis chamado A Abolição do Homem, que é um texto que muito lido, né? E assim, eu diria que talvez também muito mal interpretado, dependente da vertente que a quem interessa o texto, vai ter certas tendências em ler esse texto. E a partir do texto do C.S. Lewis, então, a gente pensar essa questão do humano e dessa abolição do homem, e a partir daí, então, pensar os limites do humano, do que seria humano, do que seria pós-humano, do que seria esse além, para além dessa humanidade. E aí, a minha fala, então, vai ser uma fala mais descritiva, não tão hermenêutica, eu diria, vai ser uma apresentação do livro. Eu não sei se algum de vocês, se vocês já leram esse texto em algum momento, mas a intenção é apresentar aqui o texto, como ele foi estruturado, como ele foi escrito pelo Lewis. E em alguns momentos eu vou ler os trechos, porque eu acho que o autor ele é sempre importante. Quando a gente cita o autor, a gente percebe ali o estilo, o teor, a forma como o autor diz. Então, a minha fala vai ser tentar esquematizar o texto do Lewis e trazer aqui algumas contribuições dele, alguns trechos do livro, para que a gente consiga, então, entender o que ele está propondo. Tá bom? Eu li a versão em PDF, o professor Hermington está com a versão, pode levantar, professor, o livrinho aí, o azulzinho, aí, ó, o professor, não é? C.S. Lewis tem essa versão, que é da Martins Fontes, que foi a que eu li, tem disponível em PDF, e também temos agora uma versão em capa dura pela Thomas Nelson também, que saiu junto com outros textos do Lewis, como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e também esqueci o outro, sobre os Três Amores, acho que é isso, que é uma coletânea também que a Thomas Nelson republicou aí. Então, vale a pena a leitura. É um texto clássico, e assim, eu diria que necessário. Ele foi escrito em 1943, então a gente está falando de um texto do século passado, mas que tem a sua atualidade, né? Certamente para os dias de hoje e para a reflexão atual. Então, eu peço assim a licença de vocês para eu seguir aqui meu script, senão eu fico falando demais e acabo não conseguindo concluir, né, no tempo adequado. Então, logo quando você abre o livro, né, tem uma frase, assim, uma espécie de uma epígrafe, que diz assim: se alguém me perguntasse qual livro, com exceção da Bíblia, deveria ser lido por todo mundo, eu diria sem hesitar: A Abolição do Homem. É a defesa mais sensata da lei natural que já vi ou acredito existir. Se algum livro é capaz de nos salvar dos excessos futuros, da insensatez e do mal, é este livro. Essa fala é do Walter Hooper. Começa com essa frase. É claro que aqui né, estou tentando, de alguma forma, mostrar a importância desse livro e a maneira como o Lewis constrói os seus argumentos é muito importante, porque ele tem uma tendência bastante lógica de escrita e a gente vai entender um pouco melhor. Então, assim, para quem não sabe, eu acredito que muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe, o Lewis, ele é irlandês, ele nasceu na Irlanda em 1898, em 1954, ele tornou-se professor de literatura medieval e renascentista em Cambridge. Ele foi ateu durante muitos anos e ele se converteu em 29, isso é um dado importante, porque, de certa forma, o teísmo e o cristianismo dele influenciam até os escritos e as obras que ele compõe. Essa experiência ajudou a entender não somente a indiferença, como também a indisposição de aceitar a religião, e depois, como cristão, com sua mente excepcionalmente lógica e brilhante, e seu estilo vivo e lúcido, ele foi considerado um dos autores incomparáveis. E as obras dele são conhecidas em tradução por milhões de pessoas no mundo,
e a Abolição do Homem, né, que é o texto que a gente está tratando aqui, além do texto de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples e Quatro Amores. Retificando agora, eu falei 3, são 4, né? 4 Amores são apenas alguns dos seus best-sellers, além das Crônicas de Nárnia e de outros textos de ficção científica e literatura infantil, infanto-juvenil, né? Ele morreu em 22 de novembro de 1963. Então, assim, uma breve, bem breve mesmo, sobre Lewis, e a importância, então, desse texto. E eu diria assim, se você já leu o livro, você percebe que ele vai logo no início trabalhar um conceito chamado de Tao, né? E aí ele vai explicar o que é o Tao, o T-O-A, Tao. Tao, é isso, T-A-O, perdão, T-A-O, eu falei ao contrário, né? E aí fica meio assim, bagunçado, se você... Aí o que eu li de sugestão e eu gostei? Antes de você começar a ler o livro, leia o apêndice, que é quando ele começa explicando o que é o Tao. Então, quando você já for para o primeiro capítulo, você já vai com esse conceito definido do que ele chama e entende por Tao. Então, fica aí uma dica, ler o apêndice primeiro, onde ele vai desenvolver esse conceito do Tao. O que seria esse Tao? E aí, lá no apêndice, ele vai trabalhar esse conceito e ele vai colocar como assim, exemplos de Tao. Então, na verdade, ele vai mostrar o Tao, em linhas gerais, seriam valores que perpassam a cultura e que estão presentes em todas as tradições relacionadas ao amor, à justiça, à caridade, a questão do respeito dos velhos, das crianças, dos adultos, como que como esses valores estão intrínsecos em todas as sociedades. E aí ele vai pegando trechos de documentos, de textos egípcios, textos gregos, textos judaicos, textos cristãos, e mostrando como esse arsenal de valores ele está junto e presente na sociedade. Então, só para vocês terem uma ideia, ele divide os exemplos do Tao em 8 partes. Então, ele fala a lei geral da caridade, a lei específica da caridade, os deveres em relação aos pais, aos mais velhos e aos ancestrais, deveres em relação às crianças e à posteridade, a lei da justiça, a lei da boa-fé e da veracidade, a lei da misericórdia e a lei da magnanimidade. E aí ele vai mostrando como que esses valores aparecem em diferentes contextos e culturas distintas. Então, eu vou aqui para citar, né, um exemplo. Ele cita os Anacletos de Confúcio, onde diz assim: nunca faças aos outros o que não gostarias que fizessem contigo. E aí, automaticamente, embora se trata de um autor chinês, né, que acho que, deixa eu ver aqui, o século está no... Deixa eu ver, ele coloca aqui Anacletos de Confúcio, 25, 23. Eu não sei qual que é o século do Confúcio, gente, mas daqui a pouco eu confirmo essa... Se alguém souber aí, me ajuda, mas é um texto antigo. E, automaticamente, vem depois também uma referência ao cristianismo, e que depois ele, inclusive, cita, que ame cada um seu próximo como a si mesmo, na tradição judaica, e assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Mateus 7,12, na tradição cristã. Então, esses valores, eles estão presentes em diferentes culturas, trazendo elementos que perpassam essas culturas e em que esses valores, de certa forma, são preservados. Aí, ainda falando sobre a caridade, ele cita o Tratado sobre o Governo de Locke, perdão. Pela lei fundamental da natureza, o homem deve ser preservado tanto quanto possível. Aí ele cita depois um texto de Cícero, que já é romano, né? Dize gentilezas, mostra boa vontade. Os homens foram feitos para o bem dos homens, para que pudessem fazer o bem uns aos outros. Então, você percebe que há um tema comum aqui de valor, dessa preservação em que você deve fazer o bem ao outro, para que você também consiga viver bem,
né? Uma espécie até de um tratado social, de uma necessidade social, né? Senão a gente não consegue viver pacificamente e nem tampouco em sociedade. E aí ele vai falando, né? Aí ele cita Timóteo, por exemplo, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé. Eu acho que fala também dos deveres em relação às crianças e à posteridade, né? Em que ele fala deve-se grande reverência a uma criança. Eu achei isso fantástico, né? E ele pega isso de um texto romano, deve-se grande reverência a uma criança. É um texto do Juvenal, romano, em que ele cita aqui também. Depois ele vai citar Justiniano, e quando ele fala da justiça. Justiça é a intenção permanente e estável de prover a cada homem o que é seu direito. Aí ele tem até uma parte que ele fala sobre a propriedade privada. Não existe propriedade privada por natureza, mas as coisas se tornaram privadas, quer por ocupação prévia, como quando os homens da antiguidade chegavam a um território, quer por conquista, quer por lei, quer por acordo, quer por contrato, quer por lançar as sortes. Cícero, Romano, e aí ele vai citando. Aí ele vai falar da misericórdia. E olha que interessante, ele cita um texto hindu, onde ele diz: os pobres e os doentes devem ser considerados os senhores da atmosfera. Aquele que intercede pelos fracos muito agrada a Samas, um texto babilônico. Acaso ele deixou de libertar um prisioneiro? Outro trecho de um relato babilônico. Aí ele pega e cita um texto egípcio antigo. Eu dei pão ao que estava faminto, água ao que tinha sede, roupas ao que estava nu, levei ao outro lado do rio o que não tinha um bote. E quando eu li isso, por não conhecer egípcio antigo, mas por ter uma tradição cristã, eu me lembrei de Mateus, né? Quando fizeste isso? Quando eu tive fome, me deste de comer. Então você percebe que ele está tentando mostrar algo que perpassa a cultura nesse sentido da relação social, da relação com o outro. E aí, ele fala também do estrangeiro, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E por fim, né, um trecho que eu destaquei aqui, há 2 tipos de injustiça. O primeiro é o que se encontra naqueles que causaram algum dano, e o segundo, naqueles que deixaram de evitar danos a outros quando podem. E aqui, então, quando ele vai citando, ele não dá uma definição categórica do que é o tal, mas ele explica o tal com esses exemplos. E é claro que eu não li tudo aqui, né? Não temos tempo para isso, mas esses são alguns exemplos que mostram que por trás da cultura e de uma certa dessa relação do homem consigo, com o outro, e também no social, existe um conceito de valor que para o Lewis é imutável, e que para o Lewis é inegociável. Então, ele diz assim que o tal é a base do que depois ele vai chamar dessa moralidade, e que a gente vai lendo depois nas próprias categorias que ele vai mostrando. Gente, eu acho que por aqui, alguma dúvida? O nome do livro do Lewis é A Abolição do Homem, já colocaram aqui, né, que eu acabei de ler aqui. Se tiver, caso tenha alguém queira perguntar alguma coisa, tá? Então, assim, começamos pelo apêndice, definimos o que é o tal. Definimos através de exemplos, porque nem o Lewis mesmo dá uma definição clara especificamente acerca disso. Ele vai tentando desenvolver esse conceito. E aí, então, a gente parte para o livro. O livro na versão em PDF, são 40 páginas. E o que é um livro curto. Se você pega, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, que é um livro bem mais extenso, né? Narrativo, ficcional, tal, você tem aqui um texto simples, compostos de 3 ensaios. 3 ensaios que podem ser lidos distintivamente. Você pode pegar e fazer uma leitura específica do primeiro ensaio, do segundo e do terceiro, mas que eles estão interligados e se relacionam, né? E esses 3 ensaios que o Lewis traz para a gente, ele intitulou
O primeiro é chamado de Homens Sem Peito, né? Então, esse é o título do primeiro ensaio, Homens Sem Peito. O segundo, chamado O Caminho, e o terceiro, chamado A Abolição do Homem. Então, esses 3 ensaios são esses 3 capítulos que compõem o livro. Então, eu vou tentar apresentar para você brevemente, assim, para vocês brevemente um pouco do que ele tenta e como ele vai construindo. Por que eu digo que eles são complementares? Porque ele começa, aparentemente, com um ensaio sobre educação, no primeiro, onde ele cita 2 professores e que aparentemente você fala, mas o que isso tem a ver? Inclusive utilizado muito até pelo pessoal da pedagogia, de textos célebres ali do Lewis, e que depois isso vai ter toda uma relação quando ele retoma lá no final, no terceiro, onde ele vai falar então do método do Titius e do Gaius, que são os professores, mas eu vou chegar lá. Então, eles estão interrelacionados. Dá para fazer uma leitura separada? Dá, mas assim, ficaria incompleta. É preciso ler no todo para ter uma compreensão ampla da própria lógica que o Lewis vai desenvolver. E aí, eu acho muito interessante ler o começo do capítulo pela epígrafe que ele coloca, porque ali ele já dá um indício do que ele vai trabalhar. Nessa primeira parte do Homem Sem Peito, ele diz assim, olha a epígrafe, ele então deu a ordem de matar e matou as criancinhas, cantiga tradicional inglesa. Essa é a epígrafe do livro. Ele deu a ordem de matar, então matou as criancinhas. Aí você lê isso aí ele começa. E aí ele começa essa discussão falando então de um livro que chegou até ele, que ele não diz o nome real do livro, que ele fala que é o livro verde, Green Book, né? E ele diz assim, olha, eu não vou dizer porque eu quero preservar os professores que escreveram esse texto e o título do texto também, então ele chama o texto de livro verde, e os professores, ele dá então o nome de Gaius e Titius, né? E ele aparentemente teve acesso a esse livro, leu esse livro, e na visão do Lewis é um texto bastante problemático, em que ele se dispõe a discutir os pressupostos do Titius e do Gaius, e como, na opinião do C.S. Lewis, eles estavam equivocados com a maneira como eles estavam ensinando o inglês e a literatura inglesa para adolescentes, porque parece que o livro se tratava de um compêndio de história inglesa para adolescentes, o que seria, penso eu, se fosse atualizar, um equivalente ao nosso ensino médio, né? Não se trataria de um texto assim em nível universitário e acadêmico, mas que tinha certos pressupostos que o Lewis acha bastante importante de discutir e discordar. E aí, eles começam dizendo que sobre uma cachoeira, né? O texto começa que tem 2 rapazes vendo uma cachoeira, e um diz que é sublime e o outro diz que é bonita. E aí, a resposta que diz que é sublime é tida como a resposta mais adequada, enquanto que a outra não. E aí, então, o Lewis vai começar a questionar isso, né? Gaius e Titius fazem a seguinte observação, segundo o Lewis. Quando o homem disse, isto é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira. Na verdade, ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. O que ele realmente disse foi, eu tenho sentimentos que minha mente associa à palavra sublime. Ou, resumidamente, eu tenho sentimentos sublimes. Levanta-se aqui uma série de questões profundas de maneira bastante apressada, mas os autores ainda não terminaram. Eles acrescentam, essa confusão está sempre presente em nossa linguagem. Aparentamos dizer algo muito importante sobre alguma coisa e, na verdade, estamos apenas dizendo algo sobre nossos próprios sentimentos. Então, aqui, o Lewis ele vai começar a questionar como se, de alguma forma... Porque, assim, a gente vai perceber que há uma tensão no texto e uma crítica que o Lewis faz ao racionalismo. E há uma tendência racionalista que, de alguma forma, tende a ver a subjetividade ou os aspectos mais emocionais dos seres humanos, do ser humano, melhor dizendo, como algo simplório, como algo
que não merece não tem o devido valor, porque a razão seria superior a esses tipos de sentimentos e observações mais subjetivas. E o Lewis, ele contrapõe isso, ele diz, não é bem por aí. Não podemos dizer que tudo o que sentimos se reduz a mero sentimentalismo e reduzir isso e dizer que a razão é superior, porque é muito mais complexo do que isso, é muito além disso. E ele chega até a dizer que os escritores, os professores não fizeram crítica literária, porque o que eles fizeram é muito mais fácil do que fazer crítica literária. Ele dá até uma pedrada assim nos dois autores, né? Que a gente não sabe quem são os autores reais, porque ele coloca esse pseudônimo, né? Títio e Gaius. Mas vamos lá. Gente, se me deem aí um feedback não gosto dessa palavra, me deem aí um comentário, alguma coisa, né? Se tá tudo certo, né? E senão a gente vai dormir aqui, né? Depois do almoço, no sábado, não sei quem comer feijoada, né? Hoje, bebeu caipirinha, não sei. Enfim, tem que dar uma acordada aí. Então, vamos lá. E aí, o Lewis vai falando, né? O estudante que lê essa passagem no livro verde vai aceitar duas proposições. E nisso eu falo que ele é muito racional, porque ele vai construindo o texto dele, ele vai colocando, olha, ele vai fazendo uma espécie de silogismo, ele vai construindo o argumento dele, ele vai dizendo, então a gente chega a tal conclusão, assim, assim, assim. Você vai perceber que o Lewis é muito lógico na escrita dele. E aí ele vai dizer, ó, se o estudante lê o que está escrito lá no livro verde, ele vai chegar a duas proposições. A primeira, que todas as frases que contêm uma atribuição de valor são afirmações sobre o estado emocional de quem as emite. E segundo, que essas afirmações não têm importância. Isso, e aí é que está o problema. Então ele parte assim de um exemplo aparentemente banal, simples, e ele mostra toda uma inter-relação. E por que ele está fazendo isso? Porque ele vai dizer que vamos chegar lá, deixa eu ler o Lewis, que é mais fácil, é melhor o Lewis falar por si do que eu. E aí ele vai dizer que da mesma forma os estudantes tampouco disseram que os juízos de valor não têm importância. Perdão, que os professores falaram. Os professores não disseram isso exatamente, mas as palavras que eles disseram são: aparentamos dizer algo muito importante, quando na verdade estamos apenas dizendo algo sobre nossos próprios sentimentos. Aí ele fala, esse apenas dizendo, nenhum estudante será capaz de resistir à sugestão trazida pela palavra apenas. Eu não estou dizendo, é claro, que o estudante vai deduzir, a partir disso, uma teoria filosófica, segundo a qual todos os valores são subjetivos e insignificantes. Toda a força de Gaio e Titius depende do fato de estarem lidando com um menino. O menino que crê está fazendo a sua tarefa de inglês e que nem suspeita de que os conceitos éticos, teológicos e políticos estão em jogo. Então, a partir dessa única afirmação, ele consegue compreender essa questão. Para a gente não se estender muito, o que ele está tentando dizer? Ele está dizendo assim, que o que o Titius e o Gaius faz, em última instância, é reduzir a questão subjetiva, por exemplo, da afirmação que aquilo é sublime, que o olhar a cachoeira é sublime, é um sentimento e é uma percepção subjetiva da pessoa em relação ao sublime, e reduzir isso como se fosse algo extremamente da natureza subjetiva. E aí, o que acontece? Ele diz assim, aí você minimiza a questão, reduz isso e tende a ter uma educação pautada nos critérios racionais, onde os elementos de caráter mais emocionais e subjetivos tendem a ficarem em segundo plano ou serem vistos como algo de segunda categoria, ou não científico, eu diria assim. E aí, ele diz, não, a grande dificuldade é você mostrar
quais são os valores. Não é reduzir o valor, mas é mostrar como você educa para o valor. Qual o valor que o adolescente vai dar para isso ou para aquilo. Não reduzir ou colocar apenas a prerrogativa científica. Então, aí ele vai criticar o Gaius e o Titius nesse sentido. Ele vai construindo todo esse argumento. A gente não tem tempo aqui para eu seguir com vocês, para a gente tentar, para ver como que ele vai construindo essa questão. E aí, eu vou, para a gente continuar aqui, eu vou conversar com vocês mais aqui na questão como ele vai construindo isso, só para a gente finalizar esse primeiro capítulo. Aqui, aí ele vai, depois que ele fala que o que o Titius e o Gaius estão fazendo, na verdade, não é uma análise literária, mas eles estão, na verdade, propondo uma questão filosófica, teológica e tudo mais, ele vai dizer: duvido que Gaius e Titius tenham realmente planejado usar o ensino de inglês como disfarce para propagar sua filosofia. Creio que eles foram cair nesse assunto pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, fazer crítica literária é difícil, e o que eles fazem é muito mais fácil. Já desmascarar a emoção com base num lugar comum racionalista está ao alcance de qualquer um. Em segundo lugar, creio que Gaius e Titius sinceramente entenderam errado a urgente necessidade pedagógica do nosso tempo. Eles veem o mundo ao redor dominado pela propaganda emotiva. Aprenderam com a tradição que a juventude é sentimental e concluem que a melhor coisa a fazer é fortalecer a mente dos jovens contra a emotividade. A minha própria experiência como professor me ensina justamente o contrário, pois para cada aluno que precisa ser resguardado de um leve excesso de sensibilidade, existem 3 que precisam ser despertados do sono da fria vulgaridade. O dever do educador moderno não é o de derrubar florestas, mas o de irrigar desertos. A defesa adequada contra os sentimentos falsos é inculcar os sentimentos corretos. Então, não é destruir o sentimento, mas é ensinar um sentimento que para o Lewis é correto ou não. E essa frase, né, é muito lida, meio que virou slogan, assim, né? Essas frases assim de efeito. O dever do educador moderno não é o de derrubar florestas, mas o de irrigar desertos, né? Uma frase assim que pegou aí desse trecho do livro. E aí, peraí, deixa eu só pegar aqui para a gente concluir que eu coloquei tanta coisa que eu não vou conseguir ler com vocês, mas eu estou aqui selecionando para a gente poder ir caminhando aqui. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar também para vocês o texto, aí vocês acompanharem depois em outro momento. E aí, ele vai falar aqui, ó, quando ele fala do Tao. A primeira referência ao Tao. Os chineses também falam de um grande ente, o maior dos entes, chamado Tao. Ele é a realidade, além de todos os atributos, o abismo que era antes do próprio Criador. Ele é a natureza, é a via, o caminho. É a via pela qual o universo prossegue, a via da qual tudo eternamente emerge, imóvel e tranquilamente, para o espaço e o tempo. É também a via que todos os homens deveriam trilhar, imitando essa progressão cósmica e supracósmica, amoldando todas as atividades a esse grande modelo. A bem da brevidade, de agora em diante, vou me referir a essa concepção em todas as suas formas, platônica, aristotélica, estoica, cristã e oriental, simplesmente como o Tao. Algumas das suas descrições que acabo de citar podem a muitos parecer meramente exóticas ou mesmo mágicas, mas há entre elas algo em comum que não pode ser negligenciado. É o valor objetivo, a convicção de que certas posturas são realmente verdadeiras e outras realmente falsas a respeito do que é o universo e do que nós somos, ou do que somos nós. E aí, a gente está
A intenção, gente, de eu estar fazendo a leitura mesmo é para eu mostrar para vocês, assim, o teor da fala do Lewis, tá? Esse é o intuito mesmo, é apresentar o texto com o próprio falar do autor, né? E aí, para a gente concluir aqui essa parte, para a gente entender por que o título do capítulo é Homem Sem Peito, porque ele vai explicar, né, por que é isso. E aí, aqui no final já no final desse primeiro ensaio, ele vai dizer assim, ó. E aí eu termino aqui esse primeiro ensaio com essa frase: o peito, a magnanimidade, o sentimento, esses são os indispensáveis dignatários de ligação entre o homem cerebral e o homem visceral. Pode-se dizer mesmo que é por esse elemento intermediário que o homem é homem, pois pelo seu intelecto ele é apenas espírito, e pelo seu apetite ele é apenas animal. A operação do livro verde e seus semelhantes é produzir o que podemos chamar de homens sem peito. É abominável que não raro deem a isso o nome de intelectuais. Isso lhes dá a chance de dizer que quem os ataca está atacando a inteligência. Não é verdade. Mal podemos abrir um periódico sem topar com a afirmação de que nossa civilização precisa de mais ímpeto, ou dinamismo, ou autossacrifício, ou criatividade. Numa espécie de mórbida ingenuidade, extirpamos o órgão e exigimos a sua função. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Então, assim, é algo que ele está dizendo. Ele, assim, nós estamos caminhando, isso na visão do Lewis, para um caminho em que a gente tende a negar esses valores, que eles dizem que são valores do tal, e quando você caminha na direção da negação desses valores do tal, você destrói a própria humanidade, porque o caminho é tornar a sua própria natureza humana apenas algo natural. E quando você faz isso, o homem, então, é abolido. Eu não sei se o professor Hermiton quer falar alguma coisa, porque, assim, são termos filosóficos que eu acho que ele tem muito mais capacidade de intervir aqui da minha leitura simples do Lewis, assim, porque, de fato, para mim, esse não é um texto tão simples. É um texto que tem muita... Se não é difícil, mas o que ele expõe, ou o que ele abre, é bem complexo. As possibilidades a partir do texto. Luana, eu acho que a grande dificuldade de tratar de texto de C.S. Lewis querer traduzir algo que é muito claro, né? Ele tem uma clareza muito grande na sua fala, na sua escrita, né? E quando a gente tenta comentar isso, a gente sempre faz esse recurso, né? Não, é melhor que o próprio autor se né, fale por si mesmo do que a gente tentar ficar explorando, né, de forma livre. É claro que esse exercício de entendimento, né, exige um certo conhecimento entre os seus pares ali, com quem ele dialoga, né? Mas eu acho assim, essa costura que você está fazendo dos três textos é muito boa. E um elemento só que eu destacaria, né, que vai lá no terceiro texto, né, quando ele costura exatamente o primeiro e o segundo texto, né, surgia isso que você falou ao final, né? Quando a natureza humana se torna apenas natureza, aí o que ele vai falar de natureza lá? Exatamente o fechamento desse processo de uma educação, né, que retira de nós toda aquela nossa constituição natural, que ele vai chamar então de natural humano, traduzido pelo tal, né, e que se nós buscarmos historicamente, né, a herança do tal, identificaremos ela, a presença do tal, né, em todas as expressividades de característica religiosa, né? Por isso que ele vai citar ali
né, várias tradições de diferentes localidades no mundo, né? Olha, esses elementos que eu classifico aqui como tal e identifico como natureza humana, né, até bem pouco tempo atrás participava do conjunto da formação dessa natureza humana. Na atualidade, o que ocorre é um processo inverso, e aí é por isso que ele vai dar, né, o exemplo desse tal livro verde, de Gais e Titius, né? E uma fala assim curtinha dele que exemplifica bastante bem isso é na página 20 lá, para 21, né? Desculpe. Imagina. A diferença entre a educação antiga e a nova, né? Enquanto a educação antiga promovia uma iniciação, a nova apenas condiciona, né? Sim. Condiciona-nos a olhar a natureza das coisas não mais como, né, um universo de significados por meio do qual nós entendíamos a natureza externa a nós, aí está falando do mundo habitado, né, como permeado de sentidos, de valores, de mistérios, né? Essa natureza que se revela agora para o homem moderno é um grupo de informações, né? É um grupo de informações que podem ser estocadas, podem ser transmutadas, enfim. Isso está lá no terceiro, né, texto. Por favor, continue esse exercício. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, professor Hermiton. Eu vi que alguém comentou aqui se o Lewis ele era teólogo. Não, ele não era teólogo. Ele era professor de literatura, mas depois que ele se torna cristão, ele acaba produzindo alguns textos que são bastante difundidos no meio cristão, por exemplo, o Cristianismo Puro e Simples, que é aí um texto também bem importante do Lewis. Mas assim, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de ler o Lewis apenas sobre essa lente do cristianismo como um pensador só conservador, porque eu acho que a gente acaba, muitas vezes, instrumentalizando para um lado ou para o outro. Então, assim, para além dele ser cristão ou não, os textos dele são textos extremamente importantes. Ele é muito inteligente, ele é muito brilhante, assim, em muitos aspectos, tem uns insights muito interessantes. E de alguma forma, nesse texto, ele vai criticar também alguns pressupostos da ciência, ou o limite da ciência, se é que a ciência tem algum limite, ou que depois a gente vai entrar aí nessa discussão do pós-humano, que é uma questão, essas questões de bioética, essas questões do avanço da ciência, da tecnologia, e aí a gente vai fazendo os links aí com o tema, né, dessas possibilidades de mundos criados, e até que ponto a gente tem, digamos assim, aval para ir até onde a gente quiser, ou se existe um limite para isso, e se existe esse limite, qual é esse limite, e o que perpassa esse limite, enfim. Então eu acho que as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu fui ver algumas resenhas sobre esse texto, e alguns vídeos que eu vi, tipo, eu tava falando que o Lee estava falando contra a doutrinação nas escolas. Gente, pelo amor de Deus, o texto não tá dizendo isso, né? A gente tem que tomar cuidado, assim, você pode criticar em algum aspecto, ok, mas ele não tá em nenhum momento fazendo isso, né? O que o professor Hermiton disse aqui é isso, ele critica os modelos pedagógicos da época. Ele diz assim, a gente está ensinando para uma questão que não inova, ela simplesmente propaga. Ela é propagandista, mas ela não é inovadora. Ela não ensina a pessoa, ela reduz. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com certas pressupostos que você pega ali e você depois coloca e diz assim, não, ele disse isso. Não, vamos ler. Por isso que eu estou tentando, como bem o Hermiton disse, ir no texto, para que eu não coloque a minha interpretação acima do que ele está dizendo, não é? Então, eu acho que isso é uma ressalva importante para a gente poder também ler o Lewis. Quer falar alguma coisa, professor Kleber? Kleber, sem áudio, Kleber. Resolvido. Eu entrei só para lhe fazer uma pergunta. Oh, se em 5 minutos você consegue concluir? Ótimo, com certeza. Com certeza, já vou pular para a parte 3, então. Vou pular a parte 2 aqui e vou lá. Com certeza, professor. Farei o possível. Me dê 2 minutos de tolerância que em 7 eu termino. Tá bom? Vamos lá.
eu jogo a culpa no Dostoiévski, que eu sou leitora de Dostoiévski, aí o Dostoiévski é o ultra prolixo, aí eu falo assim, é culpa dele. Mentira, é culpa minha mesmo, que eu não consigo falar pouco. Mas vamos lá. Então, pessoal, o segundo capítulo, vou só ler a epígrafe, chamado O Caminho, ele diz assim, sobre o tronco que um cavalheiro deve trabalhar. Aí ele fala do Confúcio, né? E aqui ele está fazendo um trocadilho, porque se eles falam que são homens sem peito, são homens que têm o tronco fragilizados, né? Que não conseguem sustentar suas próprias vísceras, que não conseguem lidar com essa questão, que são pautados só pela racionalidade. E aí, quando ele vai falar do caminho, ele vai falar que a gente não se constrói um cavalheiro sem essa sustentação, sem esse tronco, né? Então, não é à toa que ele está fazendo essa mudança. Mas pessoal, eu não vou conseguir elaborar com vocês aqui a segunda parte, porque a gente vai... a gente tem 5 minutos, né? Depois o professor Hamilton continua com você, não é? Mas depois vocês vão ler. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler, depois vão lá pesquisar e tal, e aí a gente pode, de repente, até em outro momento, continuar esse debate. Mas quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar que a razão ela também pode ser prática, e que como que você vai caminhando para um pensamento que, segundo o Lewis, o Titius e o Gaius, ele fala assim, eu não acredito que eles façam isso intencionalmente. Ele acha que é inconsciente, mas ele diz assim, o caminho pelo qual eles estão indo é perigoso e pode acabar na abolição do homem, né? Que é, então, o desfecho no 3º capítulo. E aí, só para vocês... quer ver? Aqui, eu vou ler um trecho para você. Vou ler um trecho para vocês aqui do capítulo 2, do caminho. Isso aqui eu tenho chamado por conveniência de tal, e que outros poderiam chamar lei natural, moral tradicional, primeiros princípios da razão prática, ou primeiros lugares comuns, não é entre uma série de sistemas de valores possíveis. É a única fonte possível de todos os juízos de valor. Caso seja rejeitado, todos os valores serão também rejeitados. Se qualquer valor for preservado, também ele será preservado. O intuito de refutá-lo e de erigir em seu lugar um novo sistema de valores é em si mesmo contraditório. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. Tudo aquilo que pretende ser um novo sistema, ou como se diz agora, uma ideologia, é só essa parte que ele fala de ideologia, tá? Mas veja que não tem nenhum contexto com... né? Tudo aquilo que pretende ser um novo sistema, ou como se diz agora, uma ideologia, consiste em fragmentos do próprio tal, arbitrariamente arrancados do seu contexto e então hipertrofiados até a loucura em seu isolamento, mas devendo ainda ao tal, e somente a ele a validade que possuem. Se o meu dever para com meus pais não passa de superstição, então o mesmo vale para os meus deveres em relação à posteridade. Se a justiça é uma superstição, então também é o meu dever para com o meu país ou para com a minha raça. Se a busca do conhecimento científico é um valor verdadeiro, então também é o da fidelidade conjugal. A rebeldia das novas ideologias contra o tal é a rebeldia dos galhos contra a árvore. Se os rebeldes pudessem vencer, descobririam que destruíam a si próprios. E aqui, vamos então agora para o 3º capítulo, tá? A questão é, existem esses sistemas de valores que perpassa pelo tal, há uma tendência exemplificada na fala do Lewis pela filosofia, pela perspectiva do Titius e do Gaius, que é relativizar esse valor ou tal, destruindo em partes ou destruindo no todo, em que emerge a supremacia da razão. E isso, para o Lewis, é extremamente perigoso e leva à própria abolição do homem, que é agora o que ele vai explicar na 3ª e última parte, que é a abolição. Aí ele fala, um pensamento até o autor que ele cita, né, que é o John Bunyan,
Ele cita aqui, ó, um pensamento ardeu na minha mente. Por mais que ele dissesse e por mais que me lisonjeasse, vender-me-ia como escravo quando me tivesse em seu poder. E aí ele vai falar, então, da conquista da natureza pelo homem. É uma expressão utilizada habitualmente para descrever o progresso das ciências aplicadas. O homem derrotou a natureza, disse alguém não faz muito tempo a um amigo meu. Em seu contexto, essas palavras tinham uma certa beleza trágica, pois o sujeito que as pronunciou estava morrendo de tuberculose. Aqui ele é até um pouco irônico, né? Ele diz assim, a pessoa diz assim, não, ele tem total domínio sobre a natureza. Já falou a pessoa que está morrendo de tuberculose, né? Então, assim, que controle, de fato, o ser humano tem dessa natureza? Eu acho que essa é a nossa grande vontade, de ter esse controle, de alcançar a imortalidade e de não estar mais sujeito à própria natureza. Eu acho que esse é um desejo humano que já desde lá, né, pensando em termos de arquétipos, desde do Éden, a gente quer ser eterno, a gente não quer estar sobre a influência da natureza, a gente quer estar para além dela, a gente não quer estar suscetível à morte, à velhice, à limitação. Não, isso... E aí ele vai trabalhando isso, ele diz assim, tá, isso é legítimo, mas quais as circunstâncias e qual o preço disso, de alguma forma? Né? Qual é o preço para que você, ou de fato você acha que você domina a natureza? Na verdade o Luiz vai dizer assim, não, você está errado, não é você quem domina a natureza, na verdade a natureza, eu vou ler essa parte aqui, ela te abraça num abraço mortal, na verdade é ela quem domina você, né? E aí ele fala aqui, ó, peraí, deixa eu achar aqui, natureza, aqui, peraí, deixa eu ver se é essa parte. Aqui, achei. A conquista do homem sobre a natureza revela-se, no momento da sua consumação, a conquista da natureza sobre o homem. Todas as vitórias que parecíamos alcançar nos levaram passo a passo a essa conclusão. Todas as aparentes derrotas da natureza não foram nada mais que recuos táticos. Pensávamos estar golpeando-a mortalmente, quando, na verdade, era ela quem estava nos seduzindo. Quando acreditávamos que ela erguia as mãos para se render, preparava-se, na verdade, o abraço da morte que nos envolveria para sempre. E aí, ele fala aqui, eu vou terminar, eu vou só ler essa parte aqui, eu termino, Kleber, eu prometo, vou ler só esse parágrafo. Natureza é uma palavra com muitos significados. Não pode ser mais bem compreendida se analisarmos os vários opostos. Natural se opõe ao artificial, civilizado, humano, espiritual. A natureza parece ser espacial e temporal, em contraste com aquilo que pertence a outros domínios. Ela parece ser o mundo da quantidade em oposição ao mundo da qualidade, dos objetos em oposição à consciência, do servil em oposição ao completo ou parcialmente autônomo, da ausência em oposição àquilo que se percebe valores, das causas, ou, para algumas concepções modernas, da ausência de causalidade em oposição às causas finais. Segue-se daí que, quando compreendemos uma coisa analiticamente, a dominamos e usamos para nossa própria conveniência. Nós a reduzimos à condição de natureza, no sentido de que suspendemos nossos juízos de valor a respeito dela, fazemos abstração da sua causa final e tratamos quantitativamente. É preciso vencer algumas barreiras antes de sermos capazes de cortar um cadáver ou um animal vivo numa sala de dissecação. As estrelas perderam seu aspecto divino conforme a astronomia se desenvolveu, e o Deus morto não tem nenhuma função na agricultura da era química. Para muitos, esse processo é simplesmente a gradual descoberta de que o mundo real é diferente do que reduzimos as coisas à mera condição de natureza com o propósito de conquistá-las. O preço da conquista é tratar as coisas como mera natureza. Toda conquista sobre a natureza expanda seus domínios. As estrelas não se tornam natureza até que sejamos capazes de medi-las e pesá-las. A alma não se torna natureza até que possamos psicanalizá-la.
se dermos o último passo e reduzirmos a nossa própria espécie humana, à condição de mera natureza, todo o processo terá sido posto a perder. Gente, eu não vou continuar aqui, porque o Lewis né? Então, assim, é isso. O grande perigo, que começa lá com a discussão do Titus e o Gaius, é reduzir a nossa própria natureza humana, nossa humanidade, o que nos caracteriza enquanto humano, à mera natureza. Quando fazemos isso, nós automaticamente nos desfazemos junto com a natureza. E aí, por isso, a abolição do homem. E aí ele vai dizer que ele foi taxado como obscurantista, que ele era um crítico da ciência, contra o avanço da ciência, e na verdade ele não está querendo dizer isso, ele está querendo tentar mostrar os limites, até que ponto a gente pode ir. Ele diz assim, a gente vai chegar no final em que a nossa vitória vai ser ok, só que a gente também vai estar comemorando a vitória, mas também seremos escravos da nossa própria natureza, que nós submetemos à condição de natureza. Enfim, é isso, gente. Mais ou menos tudo isso, né? Desculpe aí a maneira meio bagunçada, assim, acabei pondo além do que eu deveria aqui na fala, mas espero que que tenha dado para vocês conseguirem entender mais ou menos, assim, e conseguirem depois ficar com pulga atrás da orelha e para ler o Lewis. E para ler todos os livros que o Hermiton vai indicar também aí. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Não, obrigado. Você fez os bons destaques, Luana, que vai levar a gente ao ponto central aqui. Eu de fato, assim, eu vou tentar citar menos livros possíveis e ficar em C.S. Lewis, né? Porque esse texto aqui, A Abolição do Homem, eu trabalhei ele em muitos contextos, muitas vezes em muitos contextos, dentro de um grupo de estudos que eu tinha no passado sobre transhumanismo e pós-humanismo. Tá? O termo pós-humanismo vai surgir, né, no próprio texto aí, do C.S. Lewis, né? Mas vamos lá, assim, eu acho que a partir daqui a gente pode começar, né, uma conversa mais solta, tá? A partir dos próprios destaques que você fez muito bem. Vamos lá, assim. Essa falácia, é uma falácia, e o C.S. Lewis vai nos chamar a atenção para isso, né, nesse texto, essa falácia da conquista do homem, da natureza pelo homem, né? Por que é uma falácia? Né? Porque, assim, quanto mais nós conquistamos aquilo que nós denominamos com esse tipo de educação de natureza como algo externo a nós mesmos, o primeiro erro que é cometido por C.S. Lewis é exatamente este, né? Natureza é o quê, então? Tudo aquilo que é diferente né, se difere do espiritual, do sobrenatural, do artificial, né, do humano, né? Assim, é o elemento que está apartado, fora de nós, né? Esse conceito de natureza é um conceito instrumentalizado de natureza, né, que nasce com a Revolução Científica de um modo especial, né? Ela começa a brotar lá no Renascimento, né, com um processo de matematização da natureza, né, aberto lá por Galileu Galilei, né, prosseguido posterior junto com Descartes, enfim, né, com todo o processo da evolução do pensamento moderno e a Revolução Científica, até que chegássemos na Revolução Tecnocientífica, né, em que uma situação alimenta a outra, né, o desenvolvimento tecnológico, né, fomenta o desenvolvimento científico e vice-versa, né, e vira tecnociência, uma coisa não se difere mais da outra, né, e a tecnologia deixa de ser uma atividade, né, de exercício de observação, né, do nosso exterior e fabricação de meios de artefatos, né, que não reproduziam o ato humano sobre a natureza, mas o próprio ciclo da natureza, né? Isso está muito bem explicado lá, está muito bem explicado em muitos filósofos por aí, lembrei agora de Heidegger, a questão da técnica, enfim, não vou ficar citando textos por aí, né, porque esse já é um assunto bastante dominado e o próprio C.S. Lewis nos mostra para isso, né? E assim, como nós podemos hoje
dar um exemplo muito claro, né, de que essa conquista do homem, da natureza pelo homem, né, é uma falácia dessa natureza apartada, diferente. Então, se nós temos hoje, né, uma compreensão de que o ser humano é quase um ser errático jogado dentro, né, do desenvolvimento natural, que tudo está aí posto para o nosso domínio, né, marcar a nossa presença, a presença de dominação humana sobre a natureza. Isso tem muito do resquício da nossa própria tradição judaico-cristã também, né? Tem um debate longo feito em torno disso. Assim, como nós podemos exemplificar isso bem? É o chamado, né, o tão falado, tão controverso termo que emplaca o nosso cotidiano hoje, que é a mudança climática, né? Que é a mudança climática. Assim, existem duas correntes principais de pensamento. Assim, é a ação humana exercida sobre o meio que faz com que, né, haja uma mudança climática e se interfere sobre nós. E uma outra que, né, que é distinta disso, não, isso faz parte do próprio processo natural. Mas o fato é, né, sim, houveram outras mudanças climáticas. A história da Terra já passou por vários outros processos naturais desses, sem essa interferência massiva do homem pelo desenvolvimento tecnocientífico, mas o fato é que, no atual momento, essas duas coisas combinaram. Essas duas coisas combinaram. E quanto mais conquistamos a natureza, degradando, eliminando espécies, né, quanto mais marcamos a nossa presença sobre a natureza, mais poder concedemos à natureza sobre nós. Olha o que está acontecendo no Sul, neste momento, né? Então, assim, quanto mais nós nos sentimos apartados da natureza e utilizamos a natureza como mero recurso a ser conquistado, né, mais concedemos à natureza o direito de se revoltar contra nós, de agir contra nós, ou contra o nosso modo de vida, né? E no meio disso, olha só a ironia, né? A outra falácia. Continuamos a dizer ainda, precisamos salvar o planeta. Não, o planeta vai muito bem, obrigado. Precisamos salvar a nós mesmos. Porque, assim, o que está ameaçado é o nosso modo de vida, né? Não a vida dentro do planeta. Quando nós não estivermos mais aqui, né? E aí eu lembro, não vou ficar citando filósofo aqui não, eu lembrei do Nietzsche agora, sobre a verdade e mentira no sentido extramoral. Ele fala assim, só olha essa coisa que nós chamamos de intelecto, né? E elegemos isso como o momento final do processo criativo. Mas assim, por que fazemos isso se fomos nós mesmos que inventamos o intelecto, né? Por falta de dotação instintiva, fomos obrigados a inventar uma segunda natureza, né? Agir sobre o meio e nos protegermos dos perigos que o meio nos causa, porque não temos uma dotação instintiva capaz de nos fazer adequar com a vida, com a natureza, tal como ela é. Por isso nos sentimos tão apartados dela, né? Então, assim, o Nietzsche vai falar assim, o que nós fazemos com o conhecimento, né, pode ser contado como uma grande fábula, assim, assim, houve um momento que ele não desistiu, né, e quando deixar de existir será como se nada tivesse acontecido, porque ele é sempre autorreferenciado. Na verdade, assim, essa conquista do homem sobre a natureza, né, é um modo como nós, seres humanos, encontramos de falar acerca de nós mesmos, na verdade. Sobre o modo como lidamos com as coisas, sobre a natureza. Então, falamos de leis naturais. Não existe lei natural nenhuma, as coisas ocorrem como ocorrem. A lei está lá porque nós colocamos a lei lá. Então, se tudo aquilo que nós falamos sobre a natureza como se fosse um elemento externo a nós, na verdade, é a fala humana sobre tudo aquilo com o qual ele lida, né? Essa é a falácia da conquista da natureza. É porque reduzimos, né, esse entorno, esse elemento do qual, que é, né, a vida como um todo, e nós fazemos parte do meio disso, é como se fosse algo distinto de nós. E quanto mais nos apartamos da natureza, mais poder concedemos a ela que no seu equilíbrio nos atinja. Nos atinja. Então, né, o que precisamos salvar neste momento não é
o planeta Terra, é a nós mesmos. E como faremos isso? Com uma educação, com outro processo educativo, é para o que o C.S. Lewis nos está chamando a atenção, né? Mas olha só, como ocorrerá exatamente a abolição do homem? Aí eu vou fazer como você, Luana, vou ler C.S. Lewis, tá? Olha só, hein? O último estágio virá quando, mediante a eugenia, a manipulação pré-natal e uma educação em propaganda baseadas numa perfeita psicologia aplicada, o homem alcançar um completo domínio sobre si mesmo. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ante o homem. A batalha, então, terá sido vencida. E quando ele para falar, né, sobre essa falácia, que é a outra dimensão, né, da conquista do homem sobre a natureza, ele vai falar assim, tá, vamos falar claro o que é essa conquista do homem sobre a natureza. Na verdade, a conquista do homem sobre a natureza é a conquista de alguns poucos que detêm os meios de produção, né, que detêm as linhas detendo o poder os meios de reprodução, detém também, né, os meios de distribuição disso, de concessão, o direito de usufruto disso, né, e que detém o poder sobre outros homens como força de trabalho para poder executar exatamente essa conquista. No final, né, a conquista do homem sobre a natureza se reduz a isso, a conquista de alguns poucos homens sobre muitos, tendo a natureza como instrumento. Puxa, nossa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque é uma leitura temporal, né, uma leitura temporal do que ocorre ainda hoje, né, do que ocorre ainda hoje. Né? No meio disto, desta forma de relação predatória, não apenas com a natureza, mas com a nossa própria espécie, uns com os outros, criamos meio, inclusive, de denominar quem é humano e quem não é. Né? Humanos e sub-humanos. E ele vai falar assim, olha, quando o poder, então, né, esse mesmo poder de alguns homens sobre outros, tendo a natureza como instrumento, né, passar a ser exercido na dominação da natureza humana, o que de fato ocorrerá, né? O que de fato ocorrerá? Assim, teremos um poder super atrofiado, porque já teremos decidido em antemão o que a próxima geração fará com os seus engenhos. E quanto mais poder concedemos a poucos sobre muitos, né, muito maior, muito mais hipertrofiado fica o nosso poder sobre a natureza, porque teremos reduzido a natureza humana a um grupo tão ínfimo, né, de caracteres que são informações, né, são informações, modos de processamento, enfim, né, que poderemos fazer com as gerações futuras aquilo que bem quisermos. Esses poucos homens, né, que ele vai chamar de manipuladores de homens. Manipuladores de homens. E aí, assim, né, tem muitas falas aqui no texto, mas eu vou diretamente citar aquela em que o termo pós-humanismo surge. Olha só, ok? Que aí ele vai retomar tudo que foi dito antes pela professora Luana. Quando falamos dentro do tal, podemos falar do homem exercendo poder sobre si mesmo, num sentido verdadeiramente análogo ao do autocontrole de um indivíduo. Pois ele reconhece, né, a sua responsabilidade junto do outro e das coisas. Junto do outro e das demais outridades, das demais coisas. Se sente um ser responsável em todos os atos que cometem com o seu próprio gênero, o gênero humano, mas também com as outras espécies sencientes, as outras espécies de vida. Né? Mas a partir do instante em que pisamos fora do tal, fora desse terreno, e passamos a considerar o tal como um mero produto subjetivo, que é exatamente o processo educacional lá trabalhado no primeiro texto, né? Essa possibilidade desaparece. A partir daí, a única coisa em comum entre todos os homens é um mero universal abstrato,
o mínimo divisor comum, MDC, e a conquista do homem sobre si mesmo passa a significar apenas o controle dos manipuladores sobre a matéria manipulada. É o mundo da pós-humanidade, que, consciente ou inconscientemente, quase todos os homens de todas as nações estão atualmente tentando produzir. Uau! Né? Uau! Esse texto, escrito em 1944, né, traduz muito bem o que, aí eu vou citar um filósofo, tá? O que um filósofo, baseado nessa crítica aqui do C.S. Lewis faz, né, que é o Jürgen Habermas, tá? Que num embate muito grande com diferentes representantes da filosofia que estão debatendo esse problema aqui, que resulta, no final, um problema da bioética, de manipulação de genes humanos, né, de aperfeiçoamento tecnológico da condição humana, que, né, podemos falar da condição natural humana, né? O Habermas vai fazer um texto chamado O Futuro da Natureza Humana, a caminho de uma outra humanidade, né, que ele vai debater exatamente isso. A que se reduziu a natureza humana? Livre agora, né? Livre de todos os processos de uma educação clássica, traduzida por aqui C.S. Lewis como tal, né, que tinha, sim, né, um compartilhamento comum em todos os nossos processos educacionais das diferentes tradições e que agora, sim, se hegemonizou, né, pela conquista científica e tecnológica de tudo quanto há. Inclusive, disso que nós reconhecemos como natureza humana. A que se reduziu a natureza humana? A mero grupo de informações. A mero grupo de informações, né? Ao ponto de a vida, como um todo, ser classificada hoje como exatamente, né, informação de dados, cujo, né, o domínio desses dados, do processamento desses dados, poderão ser dominados e nos conduzir, né, à eternidade. Né? A doença é vista na atualidade aliás, a morte é vista na atualidade como um processo de adoecimento celular. Se nós dominarmos o mecanismo da apoptose, que é a morte natural da celular, né, teremos dominado, né, o fio da vida, é o algoritmo de Deus. Né? E é por isso que eu ia, né, comentar, né, o livro do Harari, esse livro maravilhoso aqui do Harari, o Homo Deus, né, é uma breve história do amanhã. O último capítulo desse livro, né, ele vai falar sobre a religião do dataísmo. Esse termo, dataísmo, né, traduz exatamente... Peraí, deixa eu encontrar lá que eu vou ler só um parágrafo inicial dele. O termo dataísmos vem de Big Data, banco de dados, grande banco de dados. Tudo aquilo que nos cerca hoje, né, é visto dentro deste horizonte de dominação da natureza, científico-tecnológica da natureza, inclusive o próprio corpo humano, né, como um grande banco de dados. Né? E olha só, né, aí ele vai propor que hoje, né, o papel que antes era conferido, né, aos representantes do tal, e isso já vem sendo dito já há algum tempo, né, foi transferido exatamente aos representantes da pesquisa aplicada, aos cientistas, aos tecnólogos e assim por diante. Né? Qual o resultado disso? Né? O resultado prático disso foi anunciado aí na boca de muitas pessoas do fim da religião. Nossa, né? A ciência vai desenvolver ao ponto tal que nós não precisaremos mais de Deus. E o que ele está chamando a atenção nesse texto é exatamente o oposto, né? Tendo nós rompido com o horizonte espiritual de formação humana, o que nos resta conquistar? Né? Resta conquistar para nós mesmos as qualidades divinas da onipresença, onisciência e onipotência. O que está hoje na base da agenda de desenvolvimento da tecnociência?
né, é exatamente a busca da eternidade, a busca da eterna felicidade, a busca do sumo conhecimento. Por isso, né, estamos estocando informações, conhecendo os processos de funcionamento de cada uma das coisas que nos cercam, né, ao ponto de fazer-nos sonhar futuramente com uma ressuscitação humana dentro da rede. Né? Porque se somos um banco de dados, podemos fazer um upload da nossa consciência e nos transferir para a rede. Né? E isso está levando, né, ao fim, né, o fim disso está levando a uma nova religião sem, na verdade, a presença de uma divindade. Uma religião, uma forma de religião, né, em que não mais um elemento externo a nós, chamado de Deus, não, alguma entidade diferente de nós, existe, né, mais uma religião em que poderemos trazer esses elementos que eram tão diferentes e distantes de nós para o acoplamento em nós mesmos. O acoplamento em nós mesmos. Né? A isso, o Harari vai dar o nome da religião, né, do dataísmo. Ok? E é para onde, olha só que legal isso. Segundo o dataísmo, o universo consiste num fluxo de dados e o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinado por sua contribuição ao processamento de dados. Isso pode soar como uma noção excêntrica e marginal, mas o fato é que ela já conquistou a maioria do estamento científico. Né? E aí, eu não vou ficar citando aqui mais não, vamos fechar essa discussão aqui para a gente partir para o diálogo aqui, tá? Então, assim, olha, se vocês não conhecem, ok, o movimento transhumanista, tá? O movimento transhumanista é uma filosofia que prepara para o estágio do pós-humanismo, em que, né, aquilo que será definido como humano já não poderá mais ser feito numa distinção com aquilo que é artificial. Na verdade, isso já acontece no momento. Isso já acontece no momento. Tá? Desde o momento da gestação, com toda a interferência que fazemos, né, no processo gestacional, com medicações, com intervenções médicas, né, enfim, né, todas as informações que são colhidas, né, já com a criança no feto, e as intervenções que são feitas nesse processo, né, já nos leva, né, o pós-nascimento também, né, a série de cuidados com vacinas, né, que nos protegem, enfim, da interferência no meio sobre nós. Né. Assim, há aqueles que defendem assim, o estágio de pós-humanidade já é o atual. Já não se encontra mais uma espécie, um espécime do gênero humano que não tenha sido, né, de alguma forma, atingido pela interferência da ciência e da tecnologia. Não há mais. E se não fosse essa interferência, não teríamos chegado a tantos bilhões de habitantes desse planeta como temos hoje. Né? Então, assim, isso nos leva, então, a um afastamento de Deus? Não, isso nos leva a uma aproximação, né, que não tínhamos antes condição de fazer. Olha o exemplo disso, tá? Se vocês não conhecem, pesquisem. A Igreja da Vida Perpétua. Ó, que legal! A Igreja da Vida Perpétua é uma igreja que está lá em Los Angeles, que funciona no antigo templo de uma igreja batista, que é financiada pela Alcor. A Alcor é uma empresa que trabalha, né, com congelamento de corpos para serem ressuscitados no futuro. Né? Se vocês olharem, são celebrações religiosas, né, que têm como um texto sagrado, né, um filósofo, biólogo russo que fez parte de um movimento religioso chamado cosmocentrismo, né, cosmovisão, né, Fyodor Fyodorovich, né, que falava sobre o ressuscitamento futuro, exatamente isto, ok, lá entre 1900, nos idos 1910, por aí, de um ressuscitamento humano, científico tecnológico humano. E se possível fosse isso lá atrás, ele falando, né, e se possível fosse congelar o corpo humano, resguardando ele
do processo de envelhecimento para um futuro, né, para que num futuro pudesse ser ressuscitado, né, por recursividade científica e tecnológica, isso seria muito bem-vindo. Isso já existe. Isso já existe. Alguém citou aqui o filme Gattaca, né? Eu vou só dar os exemplos aqui para a gente partir para a discussão, tá? Então, se pesquisem isso. A Igreja da Vida Perpétua, vocês vão adorar. Vocês vão adorar, né? E tem um financiamento fortíssimo, fortíssimo por trás de empresas, né, que estão afiliadas aí ao desenvolvimento biotecnológico, né, ao desenvolvimento, as pesquisas também, né, na área de robótica, porque essa ressuscitação pode ocorrer não com o nosso próprio corpo físico, que afinal é tão limitado, né? Pode ser, então, assim, que ressuscitemos parte robótico, parte humano, né, conservando só o nosso córtex central, como lá o Robocop, como, né, situações como essa que vêm sendo retratadas aí, né, na ficção científica de modo largo, mas agora, ok, numa instituição religiosa, né, que está organizando, né, a espiritualidade, a expectativa das pessoas exatamente em torno disso como fonte de salvação. Outro, ok? Pesquisem o mormonismo transhumanista, né, que está mais ligado à ideia do upload mental, né? E ali, as figurações divinas que caracterizam o mormonismo, né, todos nós somos seres divinos, que estamos neste estado material, nos preparando para o desenvolvimento espiritual, quando atingiremos, então, as formas angelicais, né? Eles falam, não, isso de fato agora vai acontecer quando nós nos transferirmos para a rede. Nós ali poderemos incorporar, né, diferentes figurações, diferentes, né, nos misturar com outras espécies, né? Enfim, um filme que retratou isso muito bem, né, O Passageiro do Futuro, lá dos idos 1980, né? Quando não existia ainda nem a concepção de cyberespaço, né, mas que dentro de cyberespaço você poderia se comutar em adquirir diferentes figurações. Então, assim, o movimento mormonismo transhumanista, né, é financiado, sobretudo, por pesquisas na área de inteligência artificial, né, como a Google, em várias outras empresas enormes que estão aí. Reparem que eu estou falando aqui, tá? São empresas enormes envolvidas na área de pesquisa biotecnológica, robótica, inteligência artificial, né, que para fomentar a expectativa estão se valendo exatamente do discurso religioso e se organizando enquanto expressão religiosa. Pesquisa, então, ok? A Igreja da Vida Perpétua, o mormonismo transhumanista. Outra, Associação Cristã Transhumanista. Vocês vão ver lá, inclusive, uma leitura feita numa tese de doutorado de um dos seus representantes, né, de que Jesus foi o primeiro transhumano. E aí tem toda um arrazoado de questões ali feitas, né, mostrando que Jesus tinha a forma tanto corpórea quanto também angelical. Ele era um ser fluido, ubíquo, que podia fazer a telecinese, estar em diferentes lugares assim de uma forma, né, de uma forma assim, ó, num lampejo, né, que fazia os milagres exatamente pelo domínio da antimatéria. Né, e aí faz uma leitura, né, de Jesus, do tempo de Jesus, como se ele fosse o detentor de conhecimentos que só agora, com a física quântica, com a mecânica quântica, né, explica os evangelhos a partir de ideários da física da mecânica quântica. Poxa vida, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E tem também a Igreja Turing, tá? Que é um conceito, né, de dois pesquisadores, né? Winston Church, se eu não me engano, e o Alan Turing, né? Church Turing, Igreja Turing, né? Ali não se trata aí de um nome de uma igreja, né? Mas assim, que é por um pesquisador, né, que desenvolveu a internet, é um dos pesquisadores que desenvolveu a internet, a rede de internet, né? Ele é
Julian Prisco, inclusive, tem muita coisa escrita na área de religião. É um religioso, ele é um físico, né? Um físico teórico que trabalha aí, né, com física quântica, desenvolveu computação quântica mais recentemente, né? E que nunca deixou o sentimento religioso de lado e depois que se aposentou passou a fazer interseções do diálogo entre religião e ciência, né? E ele fala sobre a necessidade de, qual é o termo que ele usa, de, não é sequestrar, é um termo da computação, inclusive, que ele usa, mas seria sequestrar dados, né? Sequestrar dados de todas as religiões, assim, todas as religiões apontaram exatamente todas. Aí ele vai fazer uma releitura do Tao, assim, desde o Tao, ele vai falar exatamente isso, desde o Tao, as muitas outras expressões religiosas que surgiram, né, na tradição das culturas humanas, apontaram para aquilo, exatamente para aquilo que hoje a física quântica, a computação quântica, nos revela, né? E ele enxerga a religião exatamente onde ninguém mais achou que haveria religião, né? Então ele faz uma leitura religiosa da própria pesquisa científica, né? Tudo que a ciência desenvolveu, apartada da religião, agora se volta exatamente para o encontro dela, né? Porque essas coisas nunca estiveram, na verdade, desconectadas. Elas sempre se pertenceram umas às outras. E neste momento, né, em que a ciência chegou a este ponto, ela pode novamente abraçar, né, as tradições religiosas sem medo de qualquer contradição. Poxa vida, tá? Então, isso é o movimento transhumanista. Né? Esse é um braço do movimento transhumanista, né, que é caracterizado por essa visão, né, muito positiva da humanidade, muito positiva das conquistas da humanidade, a ciência e a tecnologia, né, e que não se vê mais como elementos afastados do todo que nos compõe, né? É o caminho no sentido exatamente de nos recompor com isto que nós exteriorizamos e chamamos de natureza como se fosse algo distinto nosso, tá? Isso vai nos levar, segundo o movimento transhumanista, para um momento muito benfazejo, para usar aí uma palavra que o Luciano Lima adorava, né? Um momento muito benfazejo do desenvolvimento da espécie humana. Nos tornaremos deuses. Nos tornaremos deuses, né? Senhores, senhores da antimatéria. Poderemos manipular, né, converter uma coisa em outra, recuperar toda a criação, refazer o mundo tal qual desejarmos e desenharmos, né? E para isso, a religião, vai dizer, né, o Julian Prisco lá, a Igreja Turi, para isso precisamos hackear, né, as tradições religiosas, revalorizar aquilo que perdemos, né, aquilo que abrimos mão, né, no passado, né? Então, assim, esses dois termos, né, pós-humanismo e transhumanismo, quando se conectam entre si, é uma visão muito positiva, né, de tudo aquilo que nós conseguimos, enquanto gênero, enquanto espécie humana, né, ao longo do nosso tempo conquistar, e propõe exatamente essa costura, essa recostura, né, essa recostura de todo com todo, né? Isso é super. Tem muita gente falando aqui no chat, vamos lá. Vamos lá. Isso tudo a partir de C.S. Lewis, hein? Ô Kleber, você quer nos ajudar aqui? Ou poderia, por favor? Você está sem áudio, Kleber. Novamente, né? Bom, temos poucas questões, né, que apareceram aqui. A maior parte do que temos são comentários, né, dos nossos
colegas, dos nossos amigos e amigas que participam aqui com a gente. Mas eu tenho uma questão para colocar para vocês, enquanto eles reelaboram aí as suas questões. A primeira delas é com relação a essa coisa da relação do ser humano com a natureza, né, que é colocado no primeiro texto, foi trabalhado pela professora Luana, a ideia de que, se destruindo a natureza, se destrói também o ser humano. Então, a ideia de destruição do ser humano aí seria como um tipo, uma abolição do ser humano seria através da destruição da natureza. Foi mais ou menos isso que eu consegui compreender. Você, de certa forma, às vezes, na sua fala, se distancia e se aproxima dessa compreensão. Por exemplo, você mesmo disse agora há pouco, já no final, que não há, né, essa independência, ou não há essa distinção tão clara entre o ser humano e a natureza, né? Mas, num outro momento, você diz que o ser humano perde o seu caráter, né, de ser humano, justamente por assimilar, né, como parte do seu corpo, como parte da sua vivência, a questão da tecnologia e dos objetos e da sua própria criação, né? Eu fico pensando que essa é uma discussão que tem sentido no nosso contexto, né? Tem muito sentido no nosso contexto, talvez tenha mais sentido ainda, né, em outros contextos, né? Porque essas coisas, essa relação do ser humano com a tecnologia, né, ainda me parece, a nós mortais, ou ainda mortais, né, menos invasiva do que os exemplos que você colocou aí, no caso do professor Hermes. É claro que a gente sempre vai pensar o seguinte, mas a vacina também não é um tipo de intervenção no corpo, uma prótese, seja dentária, seja de um membro, também não é um tipo de intervenção, sim. Mas isso não faz parte da própria dinâmica da natureza, né? Não é próprio do ser humano, né, criar, sei lá, uma perna mecânica ou um chip que o ajuda a enxergar do mesmo modo que é próprio de uma determinada espécie de macaco utilizar uma vara para pegar insetos ou pegar formigas num formigueiro, né? De certa forma, esse uso exacerbado, né, que nos parece agora da natureza, da tecnologia, não é um próprio modo, né, do ser humano lidar com a natureza e com as limitações, né, que a vida, ou que a dinâmica da própria natureza coloca para ele? Não, são provocações assim que eu estou colocando para vocês nesse momento. Eu queria saber o que vocês acham. E se vocês me permitem, enquanto vocês pensam aí, tem uma outra questão que chegou aqui do Alex, né? Ele diz o seguinte: professores, dentro do pós-humanismo, como fica a visão do ser humano, corpo, alma e espírito? Luana, você está sem som. Isso. Quer começar, Hermiton? Quer que eu comece? O que você...
Eu vou começar, mas eu vou tentar ser muito breve. Tá. Tentar ser muito breve. Kleber, assim, primeira coisa, há uma confusão muito grande no tratamento do termo natureza em C.S. Lewis. Ela vai significar diferentes coisas no texto dele, né? Ele vai tratar, sobretudo, natureza ali, né, como algo constituinte humano exemplificado no tal. O que compõe, né, a natureza humana está exemplificado ali no tal. Né? E tem que é essa dimensão de pertencimento, né, alongado, com o meio. Né? E talvez para nos ajudar, né, aquela distinção que o Heidegger faz em alguns textos entre o conceito, né, grego de natureza, né, e o conceito latino de natureza, distinguindo um do outro exatamente assim, ó, entre os gregos não existia uma compreensão, né, de ser humano afastado do todo. Né? O próprio ser humano era concebido dentro do todo, inclusive o tempo, né, era medido não de uma forma cronológica, mas a partir do ciclo da própria natureza, era cíclico, né? Era um tempo cíclico. Para plantar e colher se observava, né, o tempo cíclico da natureza. As relações eram dadas sobre este meio. Né? Isso no contexto dos textos bíblicos, por exemplo, né, nós temos isso muito bem retratado lá em Eclesiastes, esse imaginário. Né? Morre o homem, morre o animal, para onde ele vai, os dois vão para a morada dos mortos ali, né, enfim, faz parte desse movimento cíclico do todo. E aí o Heidegger, para distinguir disso, ele vai falar de natur, que é exatamente o segundo contexto, né, que o C.S. Lewis trabalha. Eu gostaria até de ver esse texto em inglês, né, para saber se ele próprio não faz algum tipo de distinção na grafia, se coloca ali entre aspas alguma coisa, se ele traduz o termo a partir de um outro termo original da língua, mas enfim, né? E a outra noção de natureza que ele vai citar, né, que é o conceito que o Heidegger trabalha, conceito latino, natur, né, que já está ligado aí ao contexto do Renascimento, né, e vendo a natureza como algo apartado do ser humano, já por essa tradição religiosa que coloca o ser humano como um elemento errático no conjunto, né, todo o processo com o qual o ser humano lida, né, foi criado para ele e participa a sua relação com esse elemento externo, ele participa da sua história de salvação, né, e é esta visão de tradição, né, herdado aí de algumas tradições religiosas, que possibilita então enxergar a natureza, né, como dados matematizáveis. É a matematização da natureza. São esses dois conceitos que estão presentes ali em grande medida em C.S. Lewis. Esses dois conceitos são debatidos aí, dentro das diferentes tradições filosóficas de uma maneira larga. Né? Diferentes autores vão usar diferentes termos para poder exatamente fazer essa distinção. Isso que, então, o C.S. Lewis chama de natureza humana exemplificado pelo tal, se reduz nesse contexto exatamente a uma natureza no sentido de natur. Né? Esse componente humano, né, que o coligava com tudo é reduzido agora a dados matematizáveis também. Tá? E aquele que fez a pergunta, né, sobre como fica a questão do corpo, alma e espírito dentro, então, desse contexto, dessa concepção pós-humanista, trabalhado aí pelas vertentes transhumanistas, são dados estocáveis, né? O espírito, o que é? Senão o grupo de informações que conseguimos, né, aglutinar dentro de nós pelas afetações que temos com as coisas. Né? Então, assim, primeira coisa, não há distinção, né, entre o elemento espiritual, né, e o elemento material. Não há, dentro dessa tradição. Não, tudo isso nos compõe. E tudo isso pode ser, né, conhecido por meio dos registros que nós deixamos para trás, né? Hoje, por exemplo, né, com todas
toda a sina que nós temos de registrar os nossos momentos, né? Você vai lá, faz um videozinho, tira uma foto, né? Joga na internet. Assim. As nossas expressões de felicidade, de dor, de alegria, né? Elas são reconhecidas pelos nossos movimentos faciais. E podemos emular esses sentimentos, né, com estímulos cerebrais. Né? Então, assim, você toma uma pílula hoje, a pílula da felicidade. Você está, né, mal, se sentindo deprimido, toma uma medicação que promove exatamente os estímulos de ondas cerebrais que te retiram de uma determinada faixa, né, e te põe numa outra. Isso é o espírito. Então, se você dominar esses mecanismos, você domina a inteireza humana. Então, assim, se você morrer futuramente, você pode fazer um upload de tudo aquilo que você deixou registrado nas suas redes sociais, por exemplo, né, e reconhecer quais são as coisas que te movem ao prazer, à dor, né, às afetações positivas e negativas, e fazer isso ser reproduzido num terminal externo a você. Então, assim, o que é isso que nós chamamos de elementos distintos? Não tem nada distinto. Nós somos isso tudo, né? Nós somos isso tudo. E tudo isso é grupo de informações que podem ser identificadas, né, e posteriormente retrabalhadas. Né? Mas, assim, depois que Luana falar, em algum outro momento, tem uma distinção muito importante, né, em torno desse termo pós-humanismo que é preciso fazer também. Tá? Mas vamos lá, Luana. Colocar o som. Quando eu li o Lewis, eu tenho para mim que ele tem algo distinto, que é a natureza do tal, que é a natureza humana e a natureza enquanto matéria, enquanto as relações no sentido mais técnico da coisa, natural, que as coisas como elas são, assim, no sentido mais racional. Então, o que eu percebi, assim, quando eu fiz essa leitura, que ele tende a ter uma visão onde a natureza humana há uma certa supremacia dessa natureza humana em relação a essa natureza dada. Então tá lá, o que é o objeto, é o que tá lá quantitativamente, é o que é dado. Então, não que isso não tenha o seu valor, claro que tem o seu valor, é importante, é necessário, mas para o Lewis, a natureza humana é mais do que isso. E o que define essa característica humana? Ele não diz o que define essa característica humana, ele não dá essa definição. Se é Deus, se é qualquer outra coisa. A única coisa que ele diz é que existe o risco iminente de reduzir a nossa natureza humana ao conceito de natureza no sentido geral. E quando isso acontece, que dá a abolição do homem. Porque é como se a natureza humana fosse uma espécie de resistência a essa natureza normativa, essa natureza dada, essa natureza racional. Então, quando eu me permito reduzir a minha própria natureza a esse conjunto dessa natureza que não é o tal, mas que é essa natureza racional, que ele diz que existe a maneira de você pensar no tal e fora do tal. E o que ele está criticando é essa natureza externa ao tal, que não leva em consideração esses valores. Então, você reduz isso e você se morre nesse processo, porque você reduz aquilo que não é redutível, que para ele essa natureza humana não pode ser reduzida a uma espécie natural, pura e simplesmente. E quando você permite essa situação, então você abole o humano. Por isso que essa é a minha visão. Posso estar até feito uma leitura, teria que aprofundar mais em categorias filosóficas. E aí é possível do Lewis sobre duas possibilidades. Uma possibilidade mais trágica e negativa, onde, por exemplo,
onde esse ser humano artificial, esse ser humano reduzido à natureza, à tecnologia, não é mais humano, e nesse sentido, aboliu-se o humano, e a gente está na finitude mesmo, ou seja, todas essas possibilidades tecnológicas de vida, de mortalidade, é o que ele chama de vender a alma, que ele fala que vendeu para o bruxo, ou seja, você caiu no engodo e você, na realidade, pensa que você está com a faca e o queijo na mão, ou com a imortalidade, com todos esses quesitos, mas, na realidade, você está morrendo. E ele vai dizer, a humanidade ela tem um começo, meio e um fim, e no fim, ao invés do que a gente pensa de que a gente vai estar mais, digamos assim, próximos do progresso, pelo contrário, nós estaremos mais escravos da própria questão. Então, esse é um ponto. Então, aí seria um final trágico. Nesse sentido, o transhumanismo, para o Lewis, pode ser mortal, letal. E aí nós estaremos num grande engodo. Porém, num sentido mais amplo, aí o Hermiton trouxe a outra possibilidade. É a possibilidade máxima, talvez, de encontrar elementos divinos através da tecnologia. Então, nesse sentido, aquilo que seria quase uma aproximação divina por meio dessas técnicas. Mas é uma outra vertente. Pode falar, Kleber. Eu quero só agradecer a vocês pela resposta. Tem mais uma pergunta aí, se vocês quiserem responder, por favor, sejam bem breves. Nós já estouramos aí em quase 20 minutos o tempo da nossa programação de hoje, e aí, assim, a gente pede a paciência do pessoal, né, para estar aqui conosco, e a gente agradece por esse esforço de quem continua com a gente, porque o papo está muito bom mesmo, mas a gente sabe que se a gente prolonga demais, fica cansativo para a programação, e a gente quer todo mundo lá. Então, a gente tem mais uma pergunta somente, que é a pergunta do Flávio. Professor, acho que é mais direcionada ao Hermiton. Professor, essa intervenção acaba sendo uma evolução do ser humano, porém também não teria uma contraindicação, tipo alto índice de crianças autistas que temos hoje? Olha, assim, eu só preciso fazer essa distinção, tá? Pós-humanismo, o termo, ele indica para os transhumanistas uma visão muito positiva. É o estágio alcançado posterior ao processo evolutivo natural da espécie humana. Na filosofia, no entanto, nós temos, né, a corrente pós-humanista que vem numa crítica muito grande à tradição humanista. Ok? Kleber trabalhou isso muito bem lá na sua dissertação, através dos textos do Vátimo, né? E aí, assim, existe uma corrente dentro da filosofia, né, chamada pós-humanista, que é uma linha de crítica, né, ao humanismo clássico. E vem todo, né, o posterior debate em torno do termo, construído em torno do termo pós-humanista. É diferente para os transhumanistas, tá? Os mesmos termos indicam coisas muito distintas em diferentes correntes. E dentro do próprio transhumanismo também existem muitas correntes distintas, tá? Todas elas afirmando, de uma maneira muito positiva, o acoplamento entre o ser humano e tecnologia, tecnociência, ao ponto daquela visão que o Kleber mostrou antes. Mas isso não é um processo natural. Para os transhumanistas, sim, né? Produzir corpos artificiais para os transhumanistas é algo que é natural, né? É algo que é próprio do desenvolvimento humano, né? Ponto. Agora, sim, no que diz respeito aí, né, a essas contradições possíveis, né? Por exemplo, tratando aí sobre a questão do autismo, só, olha, os transhumanistas, eles têm, em geral, uma visão tão positiva da interferência do homem no processo evolutivo, né, que se fala da cura em célula, pré-concepção, ok? Os filhos não nascerão mais de forma natural. Você vai para... É o efeito Gattaca, o filme Gattaca que foi citado aqui. Você faz uma pré-seleção, né, mistura os melhores genes e trata ele em nível celular
eliminando ali, em nível celular, né, muitas doenças congênitas, aperfeiçoando todo o processo, né, de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, ósseo, né? Então, assim, é uma visão ultra positivista das possibilidades do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, assim, o que aqui é retratado, né, assim, mas né, e as contradições que podem vir disso? Isso não está na mente de quem defende o transhumanismo, né? Está na mente exatamente o sentido oposto, tá? Eu não estou fazendo elogio que é o transhumanismo, não, tá? Eu tenho muitas críticas a ele, ok? Mas para os transhumanistas é isso, é essa visão ultrapositivista da ciência e da tecnologia, ao ponto assim de falar de melhoramento genético in vitro. Você seleciona os melhores genes do pai e da mãe, trabalha eles nesse processo, depois, né, insere ele novamente por inseminação artificial. Pronto. Isso se não vierem nascerem, né, fora do corpo humano, em provetas, né, conforme é lá no O Admirável Mundo Novo. Enfim, né, são prenúncios que as ficções científicas têm feito por aí. Nossa, eu gostaria de falar muito mais sobre isso, mas vamos lá, em outro momento a gente... Muito obrigado, professor Hermiton, muito obrigado, professora Luana. Agradecemos a todos vocês, a todas vocês que participaram conosco aqui nesse segundo momento, né? Já são 2 de 3, né? Nesse segundo momento, e quero convidar a todos e a todas para voltarmos às 19 horas, para participarmos desse papo muito legal que acontecerá entre o professor Marcelo e o professor Eduardo Pacheco, que é o nosso convidado de fora, o nosso convidado externo, né, ao nosso grupo de estudos. Eles vão falar sobre religião e sobre crítica social a partir da série mais legal da franquia de Star Trek, que é a série Deep Space Nine, mas imagino que vão falar sobre elementos mais gerais também da franquia. Professora Luana, muito obrigado. Professor Hermiton, muito obrigado. E a gente se vê mais tarde. Um abraço, gente. Obrigada, pessoal, por esse tempo aí. Um abraço para vocês. Até mais. Obrigado, Luana, pelo bate-papo. Obrigada, Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.